tudo bem? Meu nome é José Campodoni, eu sou cirurgião dentista. Hoje é o nosso primeiro vídeo informativo do nosso canal e tenho como pauta hoje as lesões cervicais não cariosas. Muito provavelmente você deve estar se perguntando que lesões são essas. Bom, eu posso dizer com quase absoluta certeza de que você deve ter alguma delas em seus dentes. Por que eu digo isso? Eu atendo muitos pacientes que relatam a sensibilidade dentária. E quando eu vou lá olhar, fazer o exame clínico, eu vejo essas lesões, certo? Essa sensibilidade está relacionada a essas lesões. Então, essa sensibilidade pode ser ao frio, ao calor, ao ar e à própria escovação dentária. Bom, o que fazer diante, então, dessas lesões? Essas lesões são caracterizadas na região do dente próximo à gengiva, certo? Uma pequena porção que a gente chama de cervical, uma pequena porção é acometida, então, acaba sendo lesionada. Então, primeira coisa, essas lesões, elas não são causadas por cárie, assim como diz o nome, né? Então, vamos descobrir quais são as causas delas. Bom, a primeira das causas é a ingestão de bebidas ácidas. Quais são essas bebidas ácidas? Bom, o suco de limão, o suco de laranja, o refrigerante, certo? O que eu aconselho aos meus pacientes? Não tem problema tomar, mas que tome com canudinho, porque isso vai evitar o contato direto do líquido com os dentes. Outra coisa que eu recomendo é não escovar os dentes após a ingestão desses líquidos, pois pode potencializar o risco do aparecimento da lesão, certo? Outra causa dessas lesões é o esforço na escovação. Muito paciente acredita que a força vai gerar a limpeza dos dentes, e não é isso que acontece. Apenas a ação mecânica da escova gera essa limpeza nos dentes. Então, quando há o excesso de força, ocorre a lesão. Então, o que eu recomendo aos pacientes? Que se faça uma troca da mão dominante. Por exemplo, se o paciente é destro, que troque a escovação dos dentes para a mão esquerda. Isso vai diminuir um pouco a força gerada nos dentes. Também segurar a escova mais próximo da ponta do cabo. Em relação às cerdas, escolhe-se uma escova com cerdas arredondadas e de preferência macias, certo? Outra causa das lesões são a frequência na escovação. Muitos pacientes me perguntam, doutor, quantas vezes se escova o dente durante o dia? E eu sempre digo a mesma coisa, 3 vezes. Mas essas 3 vezes não é por acaso. Essas 3 vezes em relação ao número das grandes refeições feitas durante o dia. Café da manhã, almoço e janta. Estão aí as 3 vezes. Então, cada vez que houver uma grande refeição durante o dia, escova-se depois. O excesso de escovação, ou seja, acima dessa média de 3 vezes, ocasiona então essas lesões também. Outra causa está na escovação incorreta, feita de forma incorreta. Então, uma das formas incorretas de se escovar é escovando a gengiva. A escova é de dentes e não de gengiva. A gengiva não precisa ser escovada. Quando a gengiva sofre uma ação, seja ela física ou química, ela tem a tendência a ir para cima, se for os dentes de cima, ou para baixo, se for os dentes de baixo. Isso a gente chama de recessão gengival. Essa recessão gengival expõe a raiz aos traumas, né? Seja por escovação, seja ao suco, como eu falei antes. E a raiz, por ser menos resistente do que a coroa dentária exposta nos nossos dentes, acaba então gerando essas lesões também. O que recomenda-se, então? Existe na odontologia uma técnica chamada técnica de Bass, que é essa que eu vou mostrar para vocês na figurinha. Essa técnica consiste em usar a escova a 45 graus com a gengiva. Isso vai impedir que a escova toque na gengiva, certo? Gerando aquele problema que eu relatei antes. Outra causa dessas lesões cervicais não cariosas é o uso de certos cremes dentais. Esses cremes dentais são eles os que prometem branqueamento e os que prometem anticálculo, certo? Por quê? Porque na composição química destas pastas dentais estão presentes compostos abrasivos,
certo? Esses compostos abrasivos, quando você escova os dentes com a pasta, de certa forma, entre aspas, lixam o dente, certo? E esse lixamento, então, ocasiona as lesões da mesma forma, certo? Outra causa está no esforço mastigatório, certo? Muitas pessoas têm alguns dentes salientes em boca, se sobressaem em relação aos outros. Então, com essa saliência, ocorre um toque prematuro, que a gente chama. O dente recebe toda a carga mastigatória. Então, a gente às vezes tem que abrir mão de algumas técnicas. Uma das técnicas é fazer um desgaste do dente, certo? A gente chama de ajuste oclusal. Fazendo esse ajuste oclusal, a gente retorna o padrão de mastigação e a pessoa, então, deixa de ter as lesões cervicais. Outra causa que a gente tem, e uma das mais importantes, assim, são as parafunções, dentre elas o bruxismo, certo? E dentro do bruxismo, o de apertamento, bruxismo de apertamento, é o que com mais frequência causa essas lesões, pelo mesmo motivo do esforço mastigatório. A pessoa faz um excesso de força, aqueles dentes não suportam a pressão e acabam cedendo naquela região cervical, causando então as lesões cervicais não cariosas. E por último, a última causa, o uso de drogas, né? A cocaína. A cocaína tem uma relação direta com a gengiva. Ela faz, de forma química, com que a gengiva regrida, faça a recessão gengival, vai expor a raiz e acontece então a lesão cervical não cariosa. Certo? Bom, de forma geral, como tratamento para esse tipo de lesão, tudo vai depender do que o dente vai exigir. Se o dente vai exigir estética, se o dente vai exigir função, ou se o dente vai exigir o biológico. Certo? Então, o que a gente faz? A gente elimina a causa, né? Eliminando a causa, a gente escolhe o tratamento, e então resolve a nossa lesão cervical não cariosa. Certo? Eu espero ter ajudado vocês com algum tipo de informação. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail no final do vídeo. E eu peço a gentileza que, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, curtam minha página no Instagram, no Facebook, e para ficar por dentro, né, das próximas informações e dicas que eu vou trazer para vocês. Foi um grande prazer, muito obrigado, um grande abraço.